qual que é a importância das análises financeiras nos investimentos imobiliários e que análises financeiras aí principais o investidor, né, especialmente aquele que está começando, precisa estar atento para poder ter aí uma boa expectativa de retorno. Bom, Bruno, a gente sabe que investimento em construção civil e imóveis, ele é um bem de raiz, está arraigado aí na nossa cultura brasileira, e as pessoas têm o costume de chamar que é moeda forte, que imóveis, quem compra terra não erra, né? Tem alguns ditados que o pessoal costuma vincular os imóveis a algo que sempre valoriza, sempre é o melhor investimento, sempre será sempre. E aí a gente começou a pesquisar um pouco sobre essas frases de efeito que passa de pai para filho, né? E começou a ver um pouco de número, né? A série histórica de preço de imóveis mais antigas que tem aqui no Brasil, ela foi feita pela FIPZAP, é aquele índice FIPZAP que todo mundo conhece, que calcula a valorização dos imóveis. Eles calculam uma média de preços de anúncio, né? Com base no portal Zap, mas quem calcula é a FIP, a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas ligada à USP. Então, é uma instituição muito séria e elas fizeram o passado dos imóveis do Brasil, né? Pegaram no período até, se salvo engano, aí, na casa da década de 70, aí são mais ou menos quase 40 anos aí de séries históricas para trás de preços de anúncios históricos. E se a gente descontar os impactos da inflação no preço médio dos imóveis no Brasil, né, os números que a gente chega de valorização são perto de 0,38% ao ano, tá? Ou seja, ele praticamente anda junto com a inflação, né? Ele tem uma valorização muito parecida com a inflação, né? E por que o pessoal costumava falar essas frases? No período que a gente tinha uma alta inflação aqui no Brasil, da década de 90 para trás, as pessoas não tinham tanta noção de quanto o dinheiro valia, né? Porque ele pedia muito fácil o seu valor com a inflação comendo e os preços crescendo, e os imóveis acompanhavam. Então, essa sensação de valorização constante dos imóveis veio um pouco historicamente desse aspecto, né? Mas toda vez que a gente fala e dá essa explicação técnica, vem aquele, não, mas o meu pai comprou um imóvel que multiplicou por 10, mas o meu tio tinha um apartamento que valia uma Honda Bis, hoje ele não compra nem uma BMW com aquele valor daquele imóvel, isso é muito mais caro, né? Então, as pessoas esquecem que preço médio é média, né? Ninguém vai contar para você as coisas que deram errado. Aquele imóvel que você comprou e não valorizou, aquele imóvel que você comprou e fizeram um cemitério do lado, ou fizeram uma prisão vizinha a ele, né? Então, se você for olhar na média, os imóveis tendem a andar junto com a inflação, né? Então, como que você consegue fazer os seus empreendimentos renderem acima da inflação, né? Você ter um desempenho econômico financeiro que possa gerar ganhos para você, né? Não ficar andando de lado em termos de poder de compra. Nesse ponto, eu acho que um planejamento financeiro é fundamental, né? E voltando um pouco do que a gente comentou no último vídeo, os empreendimentos de base imobiliária têm uma forma de análise, que é voltada para renda. E os empreendimentos imobiliários, que são aqueles que você desenvolve para vender, ele tem outra forma de calcular, né? Vou falar um pouquinho, começando aí pelos empreendimentos imobiliários, que são aqueles que a gente faz para vender, são as torres de apartamento, são o desenvolvimento de lajes comerciais para venda, salinhas comerciais, aqueles empreendimentos que os loteamentos, você constrói para vender para o seu público-alvo, né? Esses empreendimentos, eles têm aí médio prazo de maturação, 2, 3, 4, 5 anos para você rodar o ciclo de comprar o terreno, aprovar o projeto, desenvolver e vender, né? Eles têm um rendimento alto em relação aos empreendimentos imobiliários, de base imobiliária para renda. E os empreendimentos imobiliários, as pessoas têm a tendência de simplificar muito a conta, que é,
pegar o preço de venda, descontar o valor da construção e do terreno. Só que a conta não é bem essa, né? Essa famosa conta de padaria, o terreno vale 100, a obra vale 200, consigo vender por 400, ótimo, 100 de lucro, está resolvido. Não é bem assim que funciona. Por quê? Quando você começa a esmiuçar a conta, você lembra do que? Quando você vende, você tem que pagar duas coisas, o corretor, né, e os impostos. Então só aí já foi aí 10, 11, 12% do seu preço de venda. Quando você põe a venda no valor de mercado, você sabe que você sempre vai ouvir um choro do comprador. Ele quer um descontinho, né? E lá vai 5, 10% também do preço embora, né? E seus custos, né? Custo de obra não é só o custo de obra. Você tem o custo de aprovação do arquiteto, você tem os custos dos alvarás, de licença, você tem os custos de compra do imóvel, a escritura, o ITBI, né? As emissões das CNDs, que são as certidões negativas de débito do INSS, do ISS, que é um outro imposto da prefeitura, toda essa regularização dos imóveis, o registro no cartório de imóveis, se for um empreendimento imobiliário, de incorporação, tudo isso vai acrescentando custos que a conta de padaria geralmente não é aquilo que o investidor pensou no começo, né? Aquela margem maravilhosa de um cenário onde você vende a preço de mercado, não paga imposto nem corretor, nunca se configura, né? E mais do que isso, né? Quando você começa a trabalhar com bastante empreendimentos maiores, com bastante volume de capital envolvido, começa a ter outros fatores influenciando a sua tomada de decisão. Por exemplo, você tem financiamento de obra, se você pegar dinheiro emprestado para realizar essa obra, né, você vai ter juros ali, mas você também não põe todo o dinheiro, né? Se você pegar e dividir com o investidor, vou pegar, todo o dinheiro vai ser um amigo meu que vai pôr, nós vamos rachar os lucros aqui em 50-50, a conta também não vai ser a mesma, né? O negócio tem que ser bom para ele, tem que ser bom para você, tem que ser um negócio equilibrado, né? Então você começa a perceber que as contas vão ficando complicadas. E se tiver permuta? E se tiver permuta, financiamento e um investidor, né? E como é que fica isso ao longo do tempo? Porque uma coisa é a margem que você recebe líquida o custo ou o preço de venda menos os seus custos e despesas, né? Outra conta é quanto tempo você vai receber isso de volta, né? Os empreendimentos, eles não são instantâneos, é diferente de um produto que você coloca ali no supermercado, em 30 dias está vendido, você recebeu ele no bolso, né? O empreendimento você vai receber parcelado, você vai pagar as contas parceladas. Então, por isso que a gente fala que os empreendimentos imobiliários, eles têm que ter a projeção de fluxo de caixa. Isso é, você ter uma projeção do quanto você vai gastar mês a mês, do início até o último recebimento e a última despesa que você vai ter, né? Isso entra na conta até o custo do seu contador, a mensalidade do contador, né? Um advogado que vai ter que te assessorar nos contratos. Toda essa projeção de fluxo de caixa começa a gerar indicadores para você tomar sua decisão, né? Como, por exemplo, qual a exposição de caixa que você, empreendedor, vai ter, né? Ou seja, que se você faz um empreendimento e calcula todo o custo de desenvolvimento dele, ou seja, tudo que você vai gastar para comprar o terreno e fazer a obra, pode ser que você comece a vender e entre caixa junto. Então você não precisa ter todo o dinheiro necessário para fazer um empreendimento para você investir nele. Se você já tem uma pré-venda e uns recebimentos de sinal, parcela de obra, não vai ser todo o custo de obra que você vai absorver no seu caixa. Então a exposição de caixa mede qual que é esse valor que você vai ter que cobrir no seu empreendimento. E qual é a rentabilidade dele? Muito se fala em margem, mas a margem, ela às vezes engana a gente. Uma vez a gente conversou com um empreendedor experiente, um empreendedor grande, que fazia retrofits de edifícios aqui em São Paulo. O cara comprava o prédio inteiro, retrofitava e vendia, né? Então não era investimento pequeno. E a gente conversando com ele falou, eu não entro em empreendimento com menos de 30% de margem. Tá, 30% de margem. Em quanto tempo você vai recuperar esses 30% de margem?
Ele falou, eu vou recuperar em 3, 4 anos. Poxa, isso dá menos de 10% ao ano, né? No momento que a taxa de juros na época estava mais ou menos isso, uns 10% ao ano. Então ele estava patinando, estava andando de lado, estava trabalhando de graça, basicamente. Então, a margem ela é importante, mas ela não é única, né? Por isso que a gente usa outros indicadores, como a taxa de retorno, que mede a velocidade de crescimento do seu capital. E tudo isso a gente costuma explicar detalhadamente no nosso livro, porque não é uma conta simples, é uma conta cuidadosa, né? As áreas de planejamento financeiro das grandes companhias imobiliárias são muito bem equiparadas. Então, o empreendedor que recebe, que vai fazer uma proposta de permuta, se ele não tiver muito calibrado os cenários de risco que ele tem, ele pode estar achando que está fazendo um excelente negócio, mas ele vai ou perder dinheiro ou vai trabalhar de graça, né? Então, esse planejamento financeiro e essa extração de indicadores para tomada de decisão é um processo muito importante nos empreendimentos imobiliários, principalmente conforme eles crescem e conforme as modalidades de chapéus do investidor mudam. Se ele vai ter permutante junto, se ele vai ter investidor, se ele vai pegar crédito para fazer um empreendimento, né? Eu acho que o Guilherme pode contar um pouquinho no mundo dos empreendimentos para renda, né, Guilherme? Que é outra mecânica e outra forma de calcular. Eu acho que o Juliano colocou um ponto aqui que é primordial, né? Então, o primeiro ponto, Bruno, é que quando você vai avaliar um negócio imobiliário, seja num ambiente otimista de mercado, num ambiente pessimista de mercado, você tem que ver a capacidade e o potencial daquele negócio que você está avaliando, né? E para você ver esse potencial, você tem que calcular indicadores, que são os indicadores que a gente chama de indicadores econômicos e indicadores financeiros, né? Como que se faz isso? Né? Você faz isso a partir de premissas do negócio. Então você vai coletando lá as premissas. Quanto que eu vou pagar no terreno? Quanto que é o ITBI nessa cidade? Eu vou pagar esse terreno parcelado ou à vista? Eu vou ter que contratar projetos básicos de arquitetura, projetos executivos de engenharia. Eu vou ter que fazer esses projetos e gastar uma certa verba ao longo de tal período no tempo. Depois vou ter que aprovar esses projetos na prefeitura. Depois eu vou ter que contratar uma construtora para executar aquela obra em 24 meses. Né? Quanto que vai custar por mês essa obra? Traçar essas curvas de fluxo de caixa de forma detalhada e depois as receitas, né? O Juliano comentou aqui as receitas dos empreendimentos de venda, né? Mas os empreendimentos de renda, basicamente, seria o que essas receitas? As receitas de locação, que vão ter um certo tempo, que a gente chama de ramp-up, né? Uma curva de crescimento, assim, até elas chegarem numa estabilidade de ocupação, né? Quais impostos eu vou pagar sobre essas locações, né? Então, assim, todas essas premissas, elas têm que estar elencadas, desde as premissas mais básicas, quanto o VGV, portal VGV, tá certo? Quanto o custo do contador mensal que você vai ter que pagar. Então, assim, e muitas dessas premissas a gente vê serem ignoradas, assim, absurdamente pelos empreendedores. Então, primeiro ponto, levantou as premissas. Segundo ponto, distribuiu esses fluxos de caixa no tempo, porque eles não vão acontecer simultaneamente, nunca. Né? Com esses fluxos projetados no tempo, você calcula os seus indicadores. O Juliano comentou algum, taxa interna de retorno, a TIR, né, o VPL, o múltiplo do capital investido, o payback, né, a exposição de caixa, tudo isso daí vai te trazer os parâmetros para você dizer, é a sua bússola, devo ou não devo fazer esse negócio? Pois se meu VGV cair 10%, o que acontece com esses indicadores? Continua bom o projeto? Pô, se continuou bom o projeto, quer dizer que meu risco está mais ou menos. Pô, e se meu custo de obra subir 15%? Né? São as análises de sensibilidade, que também são fundamentais. Mas, assim, sem querer me alongar muito, Bruno, e aí? Esses empreendimentos são bons ou ruins para você fazer? Né? Eu acho que uma coisa que o empreendedor imobiliário tem que ter na cabeça é que a gente vive num mundo financeiro onde a gente tem que decidir aonde a gente aloca o nosso capital. Sendo que o nosso capital ele não é só financeiro, ele é um capital intelectual, um capital, nosso tempo é um capital hoje, né? Então, pô, um empreendimento imobiliário exige muito capital financeiro, intelectual e de tempo do empreendedor. Então, assim, por isso que na hora de decidir por um investimento, a gente gosta de avaliar quais são os nossos trade-offs,
né? Os trade-offs basicamente são assim, eu posso investir nisso, ou posso investir nisso, ou posso investir nisso. Então você vai de novo pegar ali um cardápio, né, e falar assim, ó, eu posso pegar esses R$1 milhão e colocar em fundo imobiliário, eu posso colocar nessa incorporação de kitnets, eu posso colocar nesse galpão para alocação, eu posso colocar no título do Tesouro, eu posso colocar numa debênture, eu posso colocar num fundo de investimento, posso colocar na bolsa. Esses são os seus trade-offs. E normalmente como é que você tem que comparar esses trade-offs, Bruno? Com o retorno potencial desse trade-off, né? Então, basicamente, qual é a taxa de rendimento anual que esse trade-off vai me dar? 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano? E o risco desse trade-off, né? Investir na poupança tem muito menos risco do que investir no investimento imobiliário, tá certo? Então, eu quero que o investimento imobiliário dê muito mais retorno do que a poupança para valer a pena, ponderado pelo risco, né? Então, o empreendedor, quando ele vai tomar uma decisão, vou sentar lá, eu e o Juliano vamos sentar aqui para decidir se a gente vai ou não fazer esse negócio. Quais são nossos trade-offs, quais são nossos riscos, e se cair o VGV, e se subir o custo de obra, entendeu? Vale a pena ainda? A gente está confortável com esse negócio? Precisamos negociar o valor do terreno? Então, toda essa parte de conhecimento financeiro vai nos ajudar a avaliar se um negócio é bom ou não, entendeu? E vocês falaram de uma coisa aí que realmente é muito importante, que é o fator tempo, né? E que muitas vezes é subestimado por boa parte das pessoas. Que às vezes as pessoas só analisam, você vai ter 30%, 40% de rentabilidade naquele negócio imobiliário, só que às vezes isso diluído no espaço de tempo aí, que é um espaço de tempo muito longo, enquanto nesse mesmo período talvez você poderia ter uma rentabilidade melhor, quem sabe até eventualmente aí com menos risco em outras aplicações, em outras alternativas. Então é muito importante considerar esse fator tempo e também ter parâmetros, né? Porque uma análise ela só é bem feita se você tiver parâmetros aí para poder comparar. Não adianta simplesmente você analisar se você não tiver aí um outro parâmetro para poder fazer essa comparação, né? Aquilo é bom comparado a quê? Aquilo tem mais risco ou menos risco comparado a quê? Então é importante realmente a gente ter esses parâmetros. E inclusive tem uma frase que eu particularmente gosto muito, né? Que diz que os investidores experientes sabem que o verdadeiro ganho ele está na compra, né? Ele está no momento da compra. Então quando você compra bem alguma coisa, as suas chances ali, as suas expectativas de retorno, elas têm um outro patamar, digamos assim. Então é muito importante estar atento a isso também na hora de fazer análise, né? Sem dúvida. Só que assim, quanto você pode pagar? Né? Ninguém quer perder o negócio também, tá certo? Então assim, você tem que chegar num valor de compra que seja justo perante o mercado, mas que você esteja confortável que você vai ter um retorno, né? Não adianta a gente também querer dar um chute na canela sempre, porque muitas vezes, 90%, 95% das vezes não vai ser viável você comprar por um valor muito descontado.